O dia 27 de janeiro ficou marcado como o Dia Internacional de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto. Essa data ela é muito emblemática e ela faz a gente refletir. Sei que às vezes vocês estão vendo em outra data, mas é importante a gente refletir sobre esse processo do que foi o Holocausto, de quão ruim o ser humano pode ser em algumas situações, de como a gente pode ser manipulado por opiniões ideológicas, políticas, e como isso afeta a nossa vida em sociedade, como isso pode prejudicar a nossa sociedade e como isso pode, inclusive, afetar no nosso futuro, como a gente pode aprender com esse passado também. Então esse vídeo ele é muito importante para a gente entender essas coisas. Mas antes, quero me apresentar a vocês. Eu sou Fabiano, professor de História. Seja bem-vindo ao meu canal, História com Fabiano. Não esqueça de deixar o like se você gostar desse vídeo, se esse vídeo for importante para você, compartilhar para outras pessoas, para a gente espalhar esse conhecimento de história por esse Brasil de uma forma geral, e que a educação seja mais valorizada em nosso país. O Holocausto ele foi um sistema organizado pelo regime nazista de uma forma sistematizada, burocrática, extremamente organizada para matar algumas pessoas. E essas pessoas são opositores ao governo, então qualquer pessoa que discorde do governo nazista, ele era caçado. Judeus, que são os que mais morreram, que são mais lembrados, homossexuais, comunistas, que é uma oposição, né, porque o nazismo é um regime totalitário de direita, e o comunismo é um regime totalitário de esquerda, então acaba que é o oposto, né? Bem que não é tão oposto porque eles têm semelhanças, né? Mas são de lados diferentes, podemos dizer assim. Ciganos também foram outras vítimas do regime nazista nesse holocausto. O holocausto ele é muito emblemático e é muito triste a gente pensar o que o ser humano foi capaz de fazer, porque ele foi um regime organizado a partir dos campos de concentração, né? Nessas ideias tem aí vários autores, várias pessoas que participaram. Uma delas é o Eichmann, né? Inclusive tem um livro muito interessante da Hannah Arendt, que é A Banalidade do Mal, né? Ela fala o Eichmann em Jerusalém, e é um livro que mostra muito essa questão de como ficou banalizado, como às vezes a hierarquia, a organização da sociedade, ela acaba inibindo o indivíduo de tomar decisões, e como a coletividade ela pode ser algo positivo e também pode ser algo negativo, né, se for usado de uma forma errada. Então assim, o Eichmann ele usa como defesa dele a questão de que ele só seguia ordens, né, ele só era responsável por levar os judeus até os campos de concentração. Depois acabou se descobrindo que o Eichmann ele tinha uma função muito mais importante do que ele se dizia alguém obediente ao regime e tal, mas tem cartas, por exemplo, do Himmler falando para ele parar esses transportes dessas pessoas já no final da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim ele continuou. Um mês antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, ainda tinha pessoas morrendo nos campos de concentração. Então dá a entender que o Eichmann ele fez isso uma missão. Ele fez disso uma missão. Inclusive ele se gabava, né, na Argentina de ter matado muitos judeus, mas na hora de se defender ele usou esse argumento, né? Hannah Arendt usa como a banalidade do mal. E é importante a gente entender, né, que como a gente às vezes respeita tantas hierarquias e tantas regras e normas, que a gente acaba tomando decisões erradas e falando que a gente não tem culpa, né? Culpando o sistema que organizou esse tipo de regras. Então às vezes não é legal a gente seguir todas as regras, seguir tudo nos conformes, porque dependendo do tipo de regra e do tipo de ordem que a gente recebe, essas ordens podem ser prejudiciais a outras pessoas, e a gente como indivíduo deve ter o poder de tomar decisões mesmo em um regime autoritário, mesmo em regime totalitário, que era o caso do nazismo. Então assim, além do Eichmann ter essa função no transporte muito importante, tinha o Himmler, que ele foi muito responsável também na criação das câmaras de gás, do campo de concentração. Então, essas ideias elas vieram dessas pessoas, óbvio, sempre apoiado por Hitler, e acabou sucumbindo à criação dos guetos. Foi só piorando a situação dos judeus, principalmente judeu que era funcionário público, por exemplo, ele perdia o seu cargo público por ser judeu. Judeu que era empresário, tinha algum negócio, era dono de qualquer coisa, de alguma loja, de alguma mercearia, de qualquer coisa, ele também não poderia mais participar disso. Depois essas pessoas eram jogadas nos guetos e tinham que viver com o mínimo possível. Muitas delas morriam de fome,
Muitas delas morriam também caminhando, andando de um lugar para outro. Tinha várias formas de matar essas pessoas, principalmente os judeus. E a forma mais conhecida foi as câmeras de gás. Colocava as pessoas numas câmeras de gás, ligava e matava elas. Era o sistema mais eficiente, mais rápido, mais burocratizado, mais organizado, como eu estava falando para vocês aqui. Uma pessoa ela só apertava o botão para matar, outra pessoa só levava os judeus até as câmaras de gás, outra pessoa só era responsável pelo transporte de levar até o campo de concentração. Então, no final das contas, tinha uma série de pessoas ajudando nesse mecanismo e elas não se sentiam responsáveis, né? Ninguém era totalmente responsabilizado, porque é diferente de alguém pegar uma arma e matar. É diferente, inclusive gasta mais munição. Então, essa organização do sistema matança que o nazismo propôs, ele era extremamente eficiente. Esse sistema ele era incorporado também pelos médicos. Os médicos muitas vezes, vendo algum paciente, alguma coisa, se descobrisse que era judeu ou se descobrisse alguma anomalia, eles faziam alguns testes que poderiam matar as pessoas ou mandar para esses campos de concentração. Então, para os judeus a situação a gente não consegue nem imaginar como foi essa situação de perseguição aos judeus na Alemanha nazista. No leste europeu de uma forma geral, né? Porque os campos de concentração, apesar de a gente falar muito da Alemanha, ela não fez na Alemanha. Fizeram em outros lugares do leste europeu. O mais conhecido é o da Polônia, em Auschwitz, né? Inclusive tem vários filmes relatando isso. Mas o fato é que esse sistema organizado do nazismo, ele foi feito de uma forma proposital para ninguém se sentir culpado. O mais estranho que ocorre é que quando a Alemanha está perdendo na Segunda Guerra Mundial, ao invés de diminuir essas pessoas nos campos de concentração e essas mortes dos judeus nas câmaras de gás, eles aumentaram essa frequência, como se os judeus fossem culpados. A Alemanha está perdendo, ou se não são culpados, eles servem de algum bode expiatório, ou eles não queriam que os aliados vissem o que a Alemanha estava fazendo e queriam apagar rastros, eliminar todo tipo de pessoa que era contra o governo e judeus. E é muito triste ver isso acontecendo, né? A gente tem estimativas aí de 4,5 milhões a 6 milhões de mortos judeus, né? Esse número é só os judeus. São estimativas, a gente não consegue calcular ao certo, porque é muito complicado fazer esse cálculo de quantas pessoas exatamente morreu, mas existiam registros de que a Alemanha queria exterminar os judeus da Europa. Era esse o plano nazista, o plano horrendo de Adolf Hitler. E além da gente ver essa banalidade, essa atrocidade que o nazismo fez, a gente consegue perceber também que essa vilanização dos judeus ela foi construída. Os judeus já na década de 20, antes do nazismo entrar em vigor, já tinham propagandas que botavam os judeus como pessoas asquerosas, pessoas ruins, pessoas maldosas. Aí teve muita influência da mídia de massa, a comunicação, as propagandas, os filmes, todo um controle de imprensa que depois foi fortificado no regime nazista. Inclusive a força especial, né, a milícia do nazismo, a SSA, ela matava judeus já no início do nazismo. Na verdade, antes de Hitler entrar no poder, já estava acontecendo essas mortes aos judeus e isso é intensificado. Então a gente, trazendo para nossa realidade, às vezes a gente vilaniza certo grupo social, grupo religioso, até mesmo gênero, como sei lá, os homens são assim, os homens são maus, os homens são violentos, o homem branco. Eu tento tomar muito cuidado com esse tipo de estereótipo, apesar de reconhecer que historicamente os homens brancos fizeram muitas atrocidades, porque isso pode acabar gerando um estereótipo negativo, no sentido de que o inverso pode fazer tudo com esse homem, com esse hétero, porque ele é uma pessoa que em si já carrega algo negativo, ou se essa pessoa segue a religião cristã, ela passa a ser vista de uma certa forma, se ela é naturalmente vista como alguém que segue uma linha política específica, o que não condiz com a realidade necessariamente. Ou o inverso, né? Se a pessoa é negra, você vê ela de uma forma porque é um estereótipo, um racismo em relação a pessoas negras, ou em relação a ciganos, ou em relação de uma mulher, por exemplo, ou de homossexual. Você achar que por ele ser homossexual, por essa pessoa ter um gênero específico, uma sexualidade específica, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa asquerosa, que quer o mal, que quer fazer o mal para as outras pessoas. Isso serve para tudo. Então é importante a gente ter esse cuidado para a gente não julgar e não criar
esses estereótipos que podem nos induzir a ter relações ruins com outras pessoas por conta de preconceitos nossos. Dia 27 de janeiro precisa ser relembrado com mais frequência para a gente tomar cuidado também, porque hoje em dia está tendo neofascismo, né, o neonazismo. A gente vê isso acontecendo em alguns países, inclusive tem chegado também ao Brasil, infelizmente. Tem a questão, eu fiz um vídeo recentemente também sobre o caso do Vinícius Júnior, como está atrelado, né, o racismo ao Vinícius Júnior. Está atrelado ao neofascismo na Espanha, né? A Espanha que saiu do fascismo recentemente e tem ainda algumas práticas e abertura para esse tipo de falcatrua e tipo de regime que acaba impedindo qualquer tipo de liberdade política, social, econômica, e que foi uma atrocidade, que foi o regime nazista, que foi o regime fascista. Isso eu costumo falar que os extremos, eles são extremamente prejudiciais ao indivíduo. Ele tira qualquer tipo de liberdade de expressão, de você questionar, de você duvidar, de você ter sua própria verdade, né? De você viver de acordo com o que você quer. O regime autoritário, o regime totalitário, eles são extremamente impositivos. Tem que seguir na linha metodológica que o nazismo prega, que da raça ariana, da raça superior, ou do comunismo, de matar todo empresário, todo burguês, porque eles são ruins. Então é importante a gente ter essa reflexão sobre o nosso passado, sobre o passado humano, para a gente poder aprender com ele, né, e tentar não repeti-los. Infelizmente, ainda assim, a gente vai repetir. É uma coisa que a gente aprende muito na história, que o ser humano não aprende com a história. Então qualquer idiota que vir de novo e falar baboseira, se for um momento político correto, se for um momento de crise, como foi na Alemanha nos anos 30, a gente vai ceder nossos direitos, a gente vai ceder nossas liberdades em prol desse líder que é carismático, que se diz um propagador da verdade, mas que na verdade mesmo ele está nos manipulando para seguir um regime extremamente maldoso, extremamente violento, que deixa o indivíduo sem qualquer liberdade de questionar, de averiguar o que está ocorrendo, de discordar. Então o sistema autoritário ele é extremamente prejudicial a todos, e a gente tem que defender a democracia, que apesar de seus problemas, tem uma frase do Churchill que diz muito isso, né? A democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, né? Quer dizer, apesar dos problemas, a democracia é ainda o melhor sistema político, o melhor sistema que pode existir, e que a gente criou no Ocidente. Muitos países não têm esse privilégio ali no Oriente Médio, com exceção de Israel, no momento, né, porque Israel também está passando por um momento turbulento, que isso pode acabar acarretando com o fim da democracia lá também. E é importante a gente ter essa reflexão de perseguição, de não ter estereótipo, né, porque às vezes a gente vê o árabe, vê o islâmico como uma pessoa de um certo tipo, a gente vê também o judeu como uma certa característica, e nem sempre o estereótipo é verdadeiro. Na verdade, não costuma ser verdadeiro, e na verdade costuma ser preconceitos nossos em relação a um grupo específico, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas. Comente aí o que você achou, se sabia dessa data, né, desse Dia Internacional de Comemoração em Memória às Vítimas do Holocausto, que foi essa barbaridade do regime nazista. Compartilhe para seus amigos, para outras pessoas. Estou tentando monetizar aqui no YouTube, então preciso da ajuda de vocês. Agradeço a audiência, é isso aí, falou!